Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente com mais um programa Bate-Papo com a psicóloga Sandra Ferreira. Hoje estamos aqui no horário mais cedo, às 2 horas, devido aos compromissos em outros canais. Então, hoje nós temos uma pesquisa para vocês responderem sobre o tema que a gente vai responder hoje, que a gente vai falar hoje. Então, se vocês derem uma olhadinha na nossa pesquisa, na nossa enquete, a nossa pergunta está sendo publicada agora. Nossa pergunta é: qual o perigo de se deixar levar pelos movimentos de massa? Alternativa 1. A gente ganha peso porque está comendo excesso de carboidratos, ou a gente perde a nossa racionalidade e toma atitudes que a gente não tomaria em juízo e no nosso juízo perfeito. Então, se vocês quiserem responder o que vocês acham, o que significa o movimento de massa, o que significa estar envolvido no movimento de massa. Hoje a gente vai falar, então, sobre psicologia de massa, né? O que significa, o que acontece com a gente, o que acontece com a gente quando a gente entra no movimento de massa, né? A psicologia estuda muitas coisas, nossos comportamentos, tudo que a gente faz, tanto individualmente, em circunstâncias diferentes, é o trabalho da psicologia de estudar e de nos ajudar a entender a gente mesmo e entender uns aos outros, né? Então, psicologia de massa significa quando a gente está numa situação em que existe um movimento forte, seja temporário ou seja mais permanente, e as pessoas se deixam influenciar por esse movimento. Então, por exemplo, quando você está numa cultura, né, de certa forma você está influenciado por aquela cultura e você age de acordo com aquela cultura, certo? As coisas que a gente pensa, os valores que a gente tem, a forma com que a gente se veste, a forma que a gente fala, todas as coisas. Oi, seja bem-vinda, Silva. Leonardo, muito obrigada. Olá, sejam todos bem-vindos. Então, o que acontece quando a gente está envolvido num movimento, numa circunstância em que existe uma pressão de massa, né? Então, em algumas circunstâncias é normal e não tem tanto problema, não tem tanta repercussão. Quando a gente está, por exemplo, numa religião, envolvido numa religião, seja ela qual for, né? A gente está envolvido, de certa forma, no movimento de massa, a gente tem esse risco, né, na verdade, né? Quando a gente está envolvido numa instituição, né? Existe uma cultura ali naquela instituição, então a gente está influenciado por aquela cultura. Mas existe também movimentos, muitas vezes a gente está envolvido em circunstâncias sociais, né? Do momento histórico que a gente está vivendo. Estou dizendo isso de uma forma geral, isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer nas diferentes culturas, de diferentes formas. Então, dependendo das circunstâncias sociais que a gente está inserido, né, as pressões de massa são mais fortes ou mais fracas. Quando a gente está, por exemplo, envolvido num momento social de crise, né? Quando existe uma crise social acontecendo, seja por motivos políticos, seja por motivos climáticos, seja por motivos econômicos, ou por quaisquer outros motivos,
a gente está, as pessoas têm a tendência de se deixar levar por uma psicologia de massa. Então, em geral, os movimentos de massa requerem um líder, né? Então, as pessoas estão... primeiro, elas entram num caos, primeiro, elas entram numa crise, a crise se estabelece por qualquer motivo, e depois, se há o surgimento de um líder forte que responde às necessidades das pessoas, elas entram naquele movimento sem pensar. Então, esse é o perigo de momentos de crise, quando a gente está vivendo momentos de crises sociais. E a gente está vivendo isso no mundo inteiro hoje em dia, né? Cada país enfrenta crises diferentes, por motivos diferentes, e em proporções diferentes, mas todos nós, de uma forma ou de outra, em graus maiores ou menores, em diferentes formas, estamos enfrentando no mundo inteiro crises, né? Crises sociais ou crises econômicas, crises ideológicas, etc, etc. Então, a gente tem que estar muito alerta para esse tipo de coisa, porque o que acontece, né? Hoje em dia, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? A gente está... Muitos dos nossos queridos que estão nos ouvindo moram nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, a gente não segue muito mais a psicanálise, né, de Freud, porque existem outros approaches, outras teorias desde lá, né, daquela época que ele surgiu, né, que ele implantou a psicanálise. Desde lá para cá, existem a psicologia evoluiu muito, então existem muitas outras formas de fazer psicoterapia, de fazer tratamento das nossas questões emocionais. Mas o Freud, de qualquer forma, tem muitas questões que ele estudou muito bem e serve até hoje para a gente tomar como parâmetro. E uma das coisas foi o estudo que ele fez, baseado no sociólogo e psicólogo Le Bon, sobre a psicologia das massas, né? Então, ele fez um estudo muito bem feito, muito profundo, e a publicação, em sua publicação, em seu livro, ele coloca as seguintes coisas. Quando a gente está inserido no movimento de massas, né, no movimento de massas, o indivíduo, ele perde a sua individualidade, ele perde seus parâmetros morais, ele passa a agir muito mais impulsivamente, ele age basicamente pelo impulso, ele é quase sempre, quase 100% influenciado pelo grupo. Quando ele se deixa levar, quando ele se deixa entrar nesse movimento de massa, ele passa a ser influenciado pelo grupo e as ações do grupo, de todos os indivíduos que estão naquele grupo, são impulsivas e irritadiças. O que significa isso? Significa que basta alguém do grupo, ou principalmente o líder, estralar o dedo, vamos matar todos os cachorrinhos pretos. Então vai todo mundo sem pensar e sai matando todos os cachorrinhos pretos sem raciocinar. Não, mas a pessoa não para e pensa, não, mas por que a gente está matando esses cachorrinhos pretos? O que eles fizeram de mal pra gente? O que a gente... Eu gosto de cachorrinho, não importa a raça, não importa a cor do cachorrinho, eu gosto de cachorrinho, não vou fazer isso porque eu gosto de cachorrinho. As pessoas não pensam quando elas estão inseridas no movimento de massa. O líder estrala o dedo, ele só fala, isso é importante, para o bem de todos, etc, etc. Sempre tem um discurso que move as pessoas e tal, e as pessoas vão cegamente e passam a fazer aquilo que o líder está falando. Nesse caso, nesse exemplo, né, hipotético, estou falando dos cachorrinhos pretos, pode ser qualquer outra coisa, né? Então, a gente viu isso em vários momentos da história, por exemplo, no movimento nazista, no movimento fascista, o nazismo aconteceu na Alemanha, o fascismo aconteceu na Itália,
e vários outros movimentos no mundo inteiro, né? A Ku Klux Klan acontece aqui nos Estados Unidos, né? É um movimento de massa também, é um movimento de cristãos radicais que fazem justiça pelas próprias mãos, justiça, né, entre aspas, matando e torturando as pessoas que eles acham que não são condizentes com a doutrina deles, os valores deles. Então, eles torturam e matam homossexuais, eles torturam e matam algumas mulheres, eles torturam e matam principalmente as mulheres que fazem aborto. Então, é um movimento de massa irracional que as pessoas entram. É interessante vocês notarem que as pessoas do Ku Klux Klan, os participantes do Ku Klux Klan, eles usam uma touca, não é verdade? Uma máscara, um capuz que cobre todo o rosto, a cabeça e o rosto, e usa uma túnica quando eles estão envolvidos nos movimentos, nos rituais deles, de perseguição e tortura ou matança de pessoas que eles acham que não são condizentes. Eles fazem isso com os negros, né? Eles são extremamente racistas. Então, a revelia não é porque a pessoa fez alguma coisa para eles, pessoalmente, não. Eles têm uma determinada população, né, de pessoas que entram na lista dos inimigos deles, que eles consideram inimigos da sociedade, que são os negros, mulheres que fazem aborto, homossexuais, transexuais, etc, etc. Então, é uma coisa perigosa, porque a pessoa se sente tomada por um sentimento de superpoder, porque ele está inserido ali naquele grupo, e ele faz coisas que ele não faria se ele não estivesse naquele grupo, se ele não tivesse sendo tomado por aquele movimento de massa. Então, assim, isso é uma coisa que vai contra o desenvolvimento saudável de qualquer indivíduo, porque não importa o quanto o grupo está te apoiando, a cada um de nós temos responsabilidade sobre os nossos atos, não é verdade? A gente vê hoje em dia, apesar de o nazismo e o fascismo ainda estar um pouco em voga, né? Tem pessoas que ainda acreditam, que ainda pregam esse tipo de doutrina no mundo inteiro, e esse tipo de comportamento, né? Apesar disso, a era mais forte foi na época dos anos 40, na época de Hitler, né? Mussolini, aquela época toda, anos 40 e 50. Então, a gente vê entrevistas, vê pessoas, várias pessoas que se deixaram levar por aquele movimento, aquela época, que se inseriram, que mataram pessoas, que fizeram parte de torturas, rituais de torturas com as populações que eles eram contra, né? No caso, judeus, né? Os negros e as minorias de uma forma geral, principalmente os judeus e os negros, né? E depois que passou aquela onda, né, coletiva, social, eles caíram em si, caíram na sua individualidade, na sua consciência individual, e muitos deles entraram em crises muito sérias, psicológicas, porque aí eles, caiu a ficha, né? Nossa, eu matei pessoas, eu sou um assassino agora, eu torturei pessoas inocentes. Então eles entraram em crises seríssimas, e eles estão em crises seríssimas, muitos deles, por causa disso, de uma culpa que eles não conseguem se libertar. Porque, no fundo, é individual, a responsabilidade é individual. E matar é sempre ruim, torturar é sempre ruim, discriminar é sempre ruim, a violência é sempre ruim, né? Então, a gente tem que estar sempre muito alerta para esse tipo de coisa. Nós estamos vivendo uma crise muito intensa nos Estados Unidos e no Brasil, né? Hoje em dia, com as eleições, com as crises todas que a gente
está passando aí por uma série de coisas, a gente não está aqui pregando um candidato ou outro candidato. Como vai, Elaine? Seja bem-vinda. Nós não estamos aqui apoiando um candidato ou outro candidato. Eu só estou querendo chamar a atenção de todos nós, para nós todos prestarmos atenção como a gente está agindo e como a gente está se deixando contaminar pelas massas, né? Então, a nossa responsabilidade é sempre parar e pensar e ter um raciocínio crítico e fazer escolhas por nós mesmos, não porque todo mundo falando isso, não porque toda a minha família está achando dessa forma, ou meu grupo, a minha comunidade. Se eu falar o contrário, as pessoas não vão gostar de mim, elas vão achar que eu sou contra o Brasil ou contra sei lá o quê, né? E é uma coisa que não importa, as pessoas, não é porque todo mundo está fazendo, a maioria está fazendo, porque que é certo, a gente tem que sempre parar e raciocinar e analisar as coisas baseado nos fatos e nos nossos próprios valores, o que a gente acredita e o que é realmente verdade, né? Então, a violência nunca é uma coisa certa, a discriminação nunca é uma coisa certa, agir por impulso, né? Fazer julgamentos precipitados sobre quem quer que seja, né, baseado em estereótipos, né, raças ou isso ou aquilo, orientação sexual ou religião ou o que quer que seja, nunca é uma coisa ruim, nunca é uma coisa boa, né? Porque sempre leva a erros graves, né? E a gente também pode ser vítima desse tipo de coisa. Imagine que, por exemplo, nós somos brasileiros, não é? Tem muitas pessoas que têm preconceito contra latinos e contra brasileiros, né? Vocês acham que todos os brasileiros são iguais? Não. Existem brasileiros, a maioria dos brasileiros que moram aqui, que são imigrantes, são pessoas honestas, pessoas que trabalham duro, pessoas que que têm famílias, que prezam a família, sejam pessoas que são casadas ou solteiras, as pessoas prezam a família e são pessoas honestas, que estão aqui para trabalhar, para conseguir uma vida melhor, na verdade. Mas tem pessoas que acham que todo imigrante é ruim, eles roubam, eles são ilegais, então eles são bandidos, né? Eles são criminosos, e eles estão aqui para roubar o nosso trabalho, etc, etc. Então a gente sabe disso. Então a gente não gosta de sentir esse preconceito, na verdade. Ninguém gosta de ser discriminado. Você sabe o seu valor e você não sabe que você é uma pessoa honesta e não gosta de ser colocado numa caixinha junto com todas as pessoas, só porque uma pessoa errou, todo mundo está errado, todo mundo é do mesmo jeito, todo mundo tem aquele mesmo defeito. Todos os povos, todas as culturas, existem pessoas que são honestas, que fazem, levam uma vida de respeito e de honrada, e tem as pessoas também que são problemáticas, não é? Existem americanos que são problemáticos, existem em todo mundo, né? Suíços, alemães, italianos, todas as raças e culturas têm pessoas boas e ruins, mas a gente nunca pode discriminar e colocar todo mundo na mesma caixinha. Então, da mesma forma com que nós, imigrantes, né, não gostamos de ser discriminados, a gente também não pode discriminar os outros, né? A gente não pode também, a gente vê muito hoje no Brasil, por exemplo, está tendo uma onda muito grande de imigração dos outros países da América do Sul para o Brasil. Porque, apesar do Brasil estar numa situação ruim, existem países que estão em situações piores do que a nossa, não é verdade? A Venezuela, a Bolívia, e até pessoas do Haiti, eles tiveram desastres ecológicos, né? Tiveram guerras e tal. Então, pessoas estão migrando para o Brasil, e existe uma grande discriminação dos brasileiros contra esses imigrantes.
Então, como que a gente vai ter dois pesos e duas medidas? A gente vai querer ser aceito aqui como imigrante se a gente discrimina e a gente não respeita os imigrantes que vêm no nosso país também, não é? Então, a gente tem que estar muito consciente e ser coerente nas nossas atitudes, nos nossos valores, nas coisas que a gente fala e as coisas que a gente faz. Porque tudo que a gente faz, que a gente dá para o mundo, a gente recebe, né? Sabe a lei da ação e reação? Quando a gente, na física existe isso, né? Existe essa lei, que é uma lei da física, que chama a lei da ação e reação. O que significa a lei da ação e reação? Toda ação causa uma reação, né? Então, por exemplo, quando a gente dá um murro na parede, a parede dá um murro na nossa mão. Existe uma resistência da parede, apesar da parede não ser uma pessoa, mas a parede é uma matéria, né? Algo que tem propriedades físicas, e a parede vai ter uma resistência contra a nossa mão, né? Então, a parede vai reagir naturalmente, só porque ela existe de uma forma física, vai reagir na nossa mão. Então, a gente vai pôr uma força contra a parede quando a gente dá um soco, e a gente vai sentir a mesma reação da parede contra a nossa mão. Tanto é que machuca, na verdade. Se a parede não reagisse, a gente não sentiria a dor, ou a gente não quebraria a mão ou os dedos quando a gente dá um soco, né? Então, toda ação gera uma reação. Então, se, por exemplo, um outro exemplo, a gente está dirigindo e a gente perde o controle do carro e a gente bate numa árvore ou bate no outro carro, né? Bate de frente, por exemplo, né? Que aí o impacto é ainda maior. Então, assim, a gente está tendo uma ação contra o outro carro, mesmo que seja involuntária, num acidente, né? O nosso carro empregou uma força contra o outro carro, né, por causa da velocidade e do impacto, e o outro carro empregou a mesma força contra o nosso carro. Então, os dois carros são danificados, os dois carros sentem o impacto dobrado um no outro, porque um reage contra o outro. Então, isso significa a lei da ação e reação. Então, isso se aplica para tudo, tudo na vida, não só para coisas materiais, objetos e tal. Isso se aplica para tudo. Se a gente age com discriminação, a gente recebe discriminação. Se a gente age com amor, a gente recebe amor. Se a gente tem compaixão pelos outros, a gente recebe compaixão de volta, né? Então, às vezes, a reação pode não ser necessariamente daquela pessoa que a gente está dando. Então, às vezes, a gente pode pensar, não, mas aí, às vezes eu ajudo as pessoas, eu ajudo, sei lá, o meu irmão o tempo todo, mas ele nunca reconhece. Ele sempre está reclamando que eu não ajudo, que eu não faço nada para ele, ele nunca me ajuda de volta. Então, não é nesse sentido, né? Então, o seu irmão, por exemplo, às vezes pode não te dar, não te agradecer, não te reconhecer e não te dar de volta o mesmo gesto e tudo, mas o mundo vai te dar. Você vai receber, vai encontrar, cruzar com pessoas que vão te ajudar. Você vai sentir aquela paz, aquele bem-estar de estar ajudando as pessoas e tudo. Então, é nesse sentido que a lei da ação e reação sempre acontece em qualquer situação da vida, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de, primeiro, agir de uma forma consciente, né? Então, a gente viu que na psicologia das massas, quando a gente está envolvido no movimento de massa, as pessoas agem inconscientemente. Elas não pensam no que elas estão fazendo, elas não pensam no que elas estão falando ou sentindo, nem nada. Elas se tornam um objeto ali naquela massa, naquele grupo. Então, isso é muito perigoso, na verdade, né? Quando a gente pensa em perder o controle, perder a individualidade fora de um contexto assim, ninguém quer, na verdade? Então, a gente pensa, por exemplo, existem situações de saúde, né, doenças, nas quais a pessoa perde a individualidade, ela perde,
de certa forma, a consciência e a autonomia. Então, por exemplo, se ela sofreu um acidente e teve um dano muito sério no cérebro, ela fica vegetando, né? Ela entra em coma e vegeta, né? É uma coisa triste, né? Ninguém quer isso para si, não é verdade? Quando a gente pensa, nossa, a gente faz uma pesquisa com todo mundo, qualquer lugar que você vai, qualquer cultura, qualquer país, qualquer situação, qualquer nível de escolaridade, etc. É uma coisa que você gostaria, é um sonho que você tem, ter um acidente e entrar em coma no estado vegetativo? Ninguém quer, obviamente. A gente vê doenças tristes também, como o Alzheimer, né? A demência, que afeta pessoas mais idosas. A pessoa, pouco a pouco, ela vai degenerando e ela vai perdendo a consciência, assim, a autonomia, ela vai perdendo a memória, depois ela não fala nada com nada, ela não reconhece as pessoas a própria família, muitas vezes, os amigos, as pessoas que eram próximas dela, e etc, etc. Então, é triste, porque depois ela fica dependente dos familiares, ou dependente de uma instituição, e as pessoas, elas ficam à revelia, elas não têm condição nem de reagir, as pessoas não escutam, não têm condição de saber o que elas estão pedindo, o que elas precisam e tal. E elas não têm, muitas vezes, condição nem de se defender. Muitas vezes, essas pessoas, às vezes, são vítimas de abuso, né? E elas não conseguem nem se defender, porque elas não sabem articular as coisas, não lembram de como as coisas funcionam, de como se comunicar, como traçar um plano para se defender, para denunciar aquela pessoa, etc, etc. Então, é muito triste. Então, ninguém gosta de estar numa situação dessa. Então, por que a gente vai se deixar levar em sã consciência, né, por uma situação em que a gente vai estar nesse estado sem perceber, agindo inconscientemente, por impulso, por mais que você ache que você está escolhendo aquilo, de certa forma você escolheu se deixar levar pelas massas, mas depois que você está ali no bolo, naquele grupo, influenciado por aquela pressão do grupo, você passa a não pensar mais, né? Então é muito importante a gente ter essa consciência de analisar as coisas, de ter um passo atrás em situações de crise e analisar cuidadosamente as coisas que a gente está falando, as coisas que a gente está pensando, os nossos valores, as nossas atitudes e as coisas que a gente está fazendo, né? De uma forma geral. Se é uma coisa que condiz com os nossos valores, se é uma coisa que condiz com uma situação na qual a gente acha que é certo o tempo todo, ou se a gente está fazendo aquilo sem pensar, porque a massa, o grupo que a gente está inserido, está fazendo e a gente está ali meio inconscientemente fazendo aquilo que todo mundo está fazendo, né? Então, sempre quando a gente tem alguma dúvida, o que é certo, o que é errado, né? Porque hoje em dia, a nossa sociedade, de uma forma geral, no mundo inteiro, está passando por um momento de transformação. Muitas coisas que eram certas antes não são mais, as coisas estão sendo repensadas, muitas coisas pioraram, muitas coisas melhoraram. Então, os valores são muito mais fluidos, né? Os valores sociais são muito mais fluidos. Então, sempre a gente deve pensar, quando a gente tem dúvidas sobre o que é certo, o que é errado, a gente volta àquela medida que é chamada de a lei dourada, né? A lei dourada é o seguinte: o que a gente não quer que faça com a gente não deve fazer com o outro. Então, isso aí é a lei dourada. Então,
se a gente não gosta de ser discriminado, não discrimine os outros. Se a gente não gosta de sofrer violência, não faça violência com os outros. Se a gente não gosta de ser julgado, não julgue os outros. Se a gente não gosta de ser tratado com violência, não seja violento com os outros, né? Então, tudo que a gente não quer que aconteça com a gente, que os outros façam contra a gente não deve fazer contra os outros também. Né? Se a gente gosta de ser tratado com honestidade, a gente deve ser honesto com os outros também. Né? No Brasil tem muito essa coisa do jeitinho brasileiro, na verdade. Muitas vezes as coisas são feitas meio que fora da lei, né? A gente tem essa cultura um pouco de dar o nosso jeitinho brasileiro. Né? Isso é uma coisa ruim, porque às vezes a gente ganha em detrimento do outro, e quando isso acontece de volta para a gente não gosta, né? Então todo mundo perde, todo mundo perde. Então, assim, a crise, ela sempre, seja ela qual for, seja uma crise individual, uma crise de família, ou de casal, ou social, como é o que a gente está focando hoje, toda crise é uma oportunidade de crescimento. Então, em vez da gente ficar brigando uns com os outros, porque o meu candidato é melhor, o seu candidato é ruim, etc, etc. Por mais que a gente tenha que fazer a nossa escolha, a gente tem que se unir. Acima de tudo, a gente tem que se unir. Independente das nossas diferenças, independente dos nossos valores, das nossas crenças, o Brasil precisa que a gente se una. Porque o Brasil não é feito de políticos. Os políticos, vocês acham que os Estados Unidos é um país um pouco mais estável, ou mesmo os países da Europa, eles são desenvolvidos por quê? Porque os políticos são bonzinhos? Não. Né? Todo lugar tem político corrupto. Qual a diferença entre esses países e os países que estão em crise, ou os países menos desenvolvidos? São a origem do país, na verdade. Os países nos quais as pessoas, por exemplo, os Estados Unidos, foi uma colônia de população, né? O Brasil e a América do Sul foi uma colônia de exploração. Então, os europeus foram para o Brasil e para a América Latina para explorar as nossas riquezas. Então, o que aconteceu? A população brasileira foi composta de europeus que estavam ali para explorar, eles não tinham interesse no bem do país, eles tinham interesse no próprio bolso. E trouxeram, além disso, muitas vezes, muitos bandidos da Europa. Na época da colonização, Portugal trouxe muitos bandidos para todos, né? É isso mesmo, Daniel. Aqui a lei é para todos, é verdade. Nós não estamos isentos aqui nos Estados Unidos de injustiça. Nós temos nossos desafios também. Não é um país perfeito, não. Está longe de ser perfeito, mas, de certa forma, a lei funciona melhor, muito melhor aqui do que na América Latina em geral, na verdade. Então, assim, na época colonial, como a gente estava dizendo, né, o Portugal, além de eles terem ido para lá, Portugal e Espanha, no restante da América Latina, além de ter ido para lá para explorar as nossas riquezas, eles levaram um monte de bandidos que eles não queriam lá nos países deles, aí depositaram todo mundo aqui, né? E, além disso, nós temos os escravos, né, que foram trazidos para cá, para a América Latina para trabalhar, e os indígenas que já moravam lá. Então, o que aconteceu? Ninguém tinha interesse. O Brasil e a América Latina, de uma forma geral, não começou com um grupo de pessoas que queriam fazer ali o seu lar, né? Então, isso traz uma grande diferença na cultura, porque essa cultura de exploração, eu quero só para mim, eu quero só encher o meu bolso, eu quero a minha vantagem, não interessa aos outros, se perpetua. No fundo, a gente vê o que a gente está acontecendo hoje no Brasil, na verdade, a nossa crise, etc. Isso é uma consequência da nossa origem. Mas
o que a gente deve fazer? Em vez de ficar brigando uns com os outros, a gente deve se unir e falar, não, peraí, o que eu estou fazendo diferente? O que eu estou fazendo que está, de certa forma, contribuindo para esse problema. Então, vamos nós todos arregaçar as mangas e tentar fazer o Brasil funcionar. Não é os políticos que vão fazer isso, não. A gente tem que participar da política, sim. A gente tem que escolher os nossos candidatos com responsabilidade, sim. Mas não vão ser eles que vão mudar o Brasil, não, queridos. Não importa que candidato que a gente ponha lá, não são eles que vão mudar, não. Nós vamos mudar o nosso país. Pela nossa atitude, por arregaçar nossas mangas e fazer as coisas acontecer. A gente vê isso nos Estados Unidos, por exemplo, muito forte. Existem muitos problemas aqui que o pessoal não pede ajuda para o governo, não. O pessoal faz organizações filantrópicas, o pessoal faz doações, na verdade. As pessoas fazem campanhas, elas têm iniciativa própria de fazer campanhas, de arrecadar fundo para ajudar pessoas que têm vítimas de desastre ecológico, por exemplo, ou problemas na sua comunidade, etc, etc. Então, as pessoas participam. As escolas também, as escolas são boas nos Estados Unidos, por quê? Porque os pais participam, os pais se organizam, eles têm a própria organização dos pais muito forte dentro das escolas, eles fazem reuniões entre eles fazem campanhas para arrecadar fundo para as crianças poderem fazer teatro, poderem ter computação, eles doam computadores, eles fazem mutirões nas férias para pintar as escolas, para reformar as escolas, tudo de graça, voluntariamente. As pessoas fazem as coisas voluntariamente, por quê? Pelo bem da comunidade, né? A gente vê isso no Brasil? É difícil a gente ver isso no Brasil. Existem iniciativas, existem pessoas conscientes que estão fazendo muitas coisas boas, mas a grande maioria de nós temos essa atitude de esperar tudo do governo. Isso não vai acontecer. Tem que partir de nós, queridos. Nós somos o Brasil. Nós somos o nosso país, nós que fazemos o nosso país. E pouco a pouco, porque nós estamos mudando, a gente vai ter líderes que vão surgir de nós, da nossa comunidade, da nossa população, que vão ter essa mentalidade também. E uma coisa que é muito importante é a questão da educação, não é verdade? Se as pessoas procuram se informar mais, se elas leem mais, se elas estudam história mais, se elas estudam biologia, se elas estudam política, se elas, por conta própria, quanto mais a gente desenvolve a nossa intelectualidade, a gente estuda, a gente adquire conhecimento, mais a gente tem condição de construir um país melhor, né? Um país sem educação, sem escolaridade, é um país manipulável, né? Vem qualquer um lá e mente e você acredita. A gente acredita porque a gente não sabe, né? Eles falam qualquer coisa e tal. Ah, isso aconteceu por causa a gente não sabe, então a gente acredita, né? A gente é manipulável facilmente. Então, a educação é muito importante. Por mais que as escolas, às vezes, agora não estão boas, etc., a gente pode, por conta própria, ler, procurar ler, aprender a ler, a escrever bem, procurar ler coisas sobre história, sobre tudo, né? Qualquer conhecimento é importante, porque isso vai fazer a gente se tornar um país mais forte também. E também, a partir daí, a gente reivindicar, na verdade, escolas melhores, participar para construir escolas boas, dar o nosso tempo voluntariamente para ajudar as escolas a terem uma qualidade melhor, né? Como os americanos fazem aqui, né? Doando materiais, participando de campanhas, criando campanhas para fortalecer as nossas escolas, etc, etc. Então, a nossa mudança que a gente muito almeja, que a gente precisa, né, no nosso Brasil e no mundo, tem que partir de baixo, tem que partir de nós, do povo, né? Então,
cada um de nós, a nossa vida, refletir nas nossas atitudes, refletir nos nossos valores, como eu trato meus vizinhos, como eu participo da minha comunidade, qual a contribuição que eu dou para a minha comunidade, minha vizinhança, minha cidade. E assim vai, assim a gente vai ampliando essa reflexão e essa influência que a gente está tendo mais e mais e que seja benéfica, não é verdade? Então, nós temos aqui agora a nossa enquete, né, que a gente lançou hoje. Então, nossa pergunta é: qual o perigo de se deixar levar pelos movimentos de massa? Então, a primeira alternativa, a gente ganha peso por comer excesso de carboidrato, ou a segunda alternativa, a gente perde a nossa racionalidade, a nossa individualidade e faz coisas que a gente não faria em sã consciência. Então, a gente tem aqui 75% das pessoas responderam: a gente ganha peso porque está comendo excesso de carboidrato. Na verdade, a alternativa correta é a segunda, né? Porque o movimento de massa é aquilo que a gente está conversando hoje. Quando a gente se deixa levar pelos nossos... tem comportamentos e sentimentos, atitudes que são levadas pelo grupo no qual a gente está inserido, né? Isso dentro de uma compreensão de um fenômeno que acontece a todo momento socialmente e que foi estudado por Freud na sua obra de Psicologia das Massas, né? Então, Psicologia das Massas ajuda a gente a entender a influência do grupo na gente, em cada indivíduo. Então, a alternativa correta é a segunda, né? Então, 75% escolheu a alternativa A e espero que hoje vocês tenham aprendido um pouquinho melhor sobre a influência do grupo, a influência das massas, do nosso contexto social, na nossa individualidade. E isso os ajude a serem cidadãos melhores, serem indivíduos melhores, porque isso acontece também na própria família, muitas vezes, né? Muitas vezes a família tem um movimento forte, tem uma pressão forte, e as pessoas passam a agir e pensar de uma forma que elas não concordam, né? Então, a psicologia de massa é uma coisa muito importante para que nós vivamos uma vida autêntica, que é de acordo com os nossos valores, de acordo com aquilo que a gente acha que é o melhor e que é o certo, que a gente tome atitudes com responsabilidade, baseado naquilo que a gente acha que é certo, o que é o melhor para a gente. E, consequentemente, a gente se torna cidadãos e indivíduos mais centrados e cidadãos e indivíduos mais desenvolvidos no ponto de vista emocional, né? E também social, porque dessa forma, se todos nós agirmos de uma forma mais responsável, baseados nos nossos valores, pensando antes de falar, antes de agir, né? Não agindo impulsivamente porque todo mundo está fazendo, todo mundo está falando, então eu devo fazer também, mas sem antes analisar os fatos direitinho. Se a gente não faz isso, a gente para e pensa direitinho, a gente nunca se arrepende do que a gente faz. A gente sempre vai poder dormir à noite com a consciência tranquila e vai poder olhar para trás e ver que a gente não tem nada para se arrepender. E a gente vai estar contribuindo com a nossa própria vida e com a nossa sociedade, com os nossos países, de uma forma muito mais saudável e muito mais construtiva, né? Então, agir de uma forma ponderada, sem ser impulsivo, sem ser impulsivo, pensar antes de falar, analisar os fatos, estudar, analisar as coisas antes da gente se posicionar, antes da gente fazer ou falar ou pensar as coisas, é sempre a melhor opção do que se deixar levar pelas massas, né?
Então, eu estou muito feliz pela presença de vocês todos aqui. Na próxima semana estaremos aqui de volta às 6 horas da tarde, horário de Nova York, com mais um programa bate-papo com a psicóloga Sandra Ferreira. Então, coloca suas sugestões de assuntos que vocês gostariam que a gente conversasse. Estamos abertos para sugestões, o que vocês precisam, gostariam de saber na área de saúde mental e de psicologia. Então, de novo, se vocês tiverem dúvidas, estou vendo aqui agora, Daniel, seus comentários. É verdade, né? Assim, a gente tem... o brasileiro tem muito a aprender com os americanos, sem precisar perder a nossa identidade. É isso mesmo, é isso mesmo. Não é por acaso que a gente está aqui, né? Tudo na vida tem um porquê. Então, nós, como brasileiros imigrantes, temos responsabilidade de influenciar o nosso país com as coisas que a gente aprende aqui. Porque realmente os americanos têm muito a nos ensinar. Nós temos muito a ensinar para eles também. Mas eles também têm muito a nos ensinar. E uma das coisas que os americanos nos ensinam é o cumprimento da lei, né? Então, e esse espírito de comunidade, as pessoas arregaçam as mangas para ajudar, para fazer o seu próprio país. Porque é assim que eles começaram, eles vieram para cá para fazer daqui o novo lar deles, a nova terra deles, né? Então, isso faz toda a diferença, mas a gente pode chegar lá também, mesmo tendo tido o nosso início como colônia de exploração, a gente pode aprender com os americanos, a gente pode aprender com os outros países da Europa, que já tiveram uma história mais longa, eles apanharam também com outras coisas. Os europeus tiveram uma longa história de fazer muita besteira até chegar ao ponto que eles estão. Então, a gente ainda é um bebê quando se trata de sociedade, não é verdade? Então, quanto mais rápido a gente aprender, menos a gente vai sofrer. Então, vamos aprender com os americanos, vamos aprender com os europeus a seguir as leis, a arregaçar nossas mangas para fazer o nosso país funcionar. Porque o nosso país é feito por nós, os cidadãos e o povo brasileiro. E nós somos um povo bonito, nós somos um povo guerreiro, nós somos um povo que tem muitos talentos e muitas qualidades, e a gente pode fazer o nosso país um país bonito e desenvolvido. Então, essa é a nossa... o recadinho de hoje. Então, estaremos de volta aqui na próxima segunda-feira, 6 horas, no horário de Nova York. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem entrar em contato comigo, eu estou colocando aqui a minha website para vocês entrarem em contato, se quiserem marcar um horário para psicoterapia ou para tiverem dúvidas ou sugestões, fiquem à vontade para entrar em contato conosco através do nosso website, www.psychologist.com. Psychologist de novo, Psychologz. Não é como se escreve psychology em inglês, mas é o nome da minha website. Eu troquei algumas letras para poder criar esse domain, né? Porque psychology tinha um monte, né, por aí. Então, não era um domain disponível. Então, esse é o endereço da minha website, www.psychologist.com. Psychologz. Psychologist.com. Então, muito obrigado, queridos. Um grande prazer tê-los aqui com a gente e eu os vejo na próxima semana, próxima segunda-feira, às 6 horas da tarde, horário de Nova York. Um grande abraço. Tchau.